Olá, ouvinte! Eu sou Rodrigo Guedin, este é o Nós da Internet, um podcast de entrevistas com gente que gosta de falar de governança da internet e que de algum modo interage com o Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. Nós estamos no FIB 15, o Fórum da Internet no Brasil, em Salvador, na Bahia, gravando de um belíssimo estúdio aquário aqui no meio do centro de convenções. Nessa primeira temporada do Nós da Internet, celebramos os 30 anos do CGI.br conversando com pessoas que fazem parte da história tanto do CGI quanto da internet no Brasil, todas elas ainda na ativa. São 30 anos tecendo a internet no Brasil. É uma honra para mim estar aqui no papel de entrevistador. O nosso convidado de hoje é engenheiro eletricista formado pela Poli-USP, com mestrado e doutorado em engenharia. É representante de notório saber em assuntos da internet no CGI.br, diretor-presidente do NIC.br e professor associado da PUC de São Paulo. Foi o responsável pela primeira conexão TCP/IP brasileira em 91, foi membro da diretoria da ICANN entre 2005 e 2009 e membro fundador da Internet Society Brasil. Entre algumas de suas condecorações, em 2014 foi eleito para o Hall da Fama da Internet, na categoria Conectores Globais. E em 2016, admitido na Ordem do Mérito das Comunicações no grau de oficial, como forma de reconhecimento aos seus serviços relevantes prestados às comunicações. Demi Guettico, bem-vindo. Bom, eu que agradeço o convite aí. Eu fui alertado pelo pessoal da produção que você não gosta de ser chamado de pai da internet. Até tomei o cuidado de não dizer isso na introdução. Qual é a rusga com o pai da internet? Não, veja, eu vou dizer, historicamente quem inventou esse negócio foi o Ivan, primeiro coordenador do CGI, que passou a me chamar isso porque a gente fez a primeira conexão na FAPESP. Mas, evidentemente, internet em si existia muito antes. Se você quer paz da internet, você tem que ir atrás de pessoas muito mais importantes do que qualquer um brasileiro na área. O Steve Crocker, o Vint Cerf, o Robert Kahn. Então, claro que eu ajudei a trazer a internet para o Brasil. Então você tem que colocar alguma coisa de no Brasil ou do Brasil, mas mesmo assim eu acho que é um exagero. Internet é sempre algo colaborativo, não tem um cara que tenha feito sozinho. Se eu não tivesse o time na FAPESP, se não tivesse o resto do pessoal que trabalhou em tudo isso, não teria feito nada. Quer dizer, isso é sempre uma atividade coletiva e cooperativa. Então, é por isso que é meio desagradável essa história de assumir uma postura paterna da internet no Brasil. Tudo bem, mas você viu o nascimento da criança ali, os primeiros pacotinhos TCP/IP, certo? Nós tivemos no começo das conexões acadêmicas, em 88, o LNCC no Rio e a FAPESP. Primeiro o LNCC fez a primeira conexão, nós fizemos a segunda um mês depois, mas eram conexões BitNet, que era uma rede mais simples que na época se usava. Nós tivemos sorte na FAPESP de, além de fazer BitNet, ligar também a uma rede chamada HAPNet, High Energy Physics Network, que era uma rede muito poderosa, porque a nossa conexão a redes acadêmicas foi num laboratório de física chamado Fermilab, porque o professor Oscar Sala, que era o presidente da FAPESP, era um físico importante, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e ele tinha ótimas relações com o Fermi. Então o Fermi foi a nossa porta de entrada e conectamos ao Fermi, conseguindo acesso a HAPNet e a BitNet. Mas ficou claro dali a um ano e meio, mais ou menos, que a rede que estava realmente surgindo e deslocando as demais era a internet. Tanto que a gente registrou o BR em 89, o BR passou a ser um sobrenome de uso dos brasileiros. Nós mantivemos a operação do BR praticamente igual desde o começo. A gente é bastante, digamos, aderente aos princípios de internet originais. Então o BR, por exemplo, para nós, a gente quer CPF ou CNPJ, então no final se é para brasileiros ou empresas brasileiras. Nós não temos intermediários no BR, não temos registrares, nós mantemos o segundo nível fechado, de forma que você pode criar coisas como BetBR, porque está disponível, ninguém usa o segundo nível. Em suma, acho que o BR tem várias alternativas muito importantes. E no final de 94 ficou claro que isso ia extravasar além da área acadêmica. Já em 92, com a Eco 92 ficou mais ou menos claro, mas em 94 ficou mais claro ainda, né? A Embratel lançou uma conexão para pessoas físicas no Rio de Janeiro, usando a Rempac, e aí o Sérgio Mota entrou em cena e primeiro impediu a Embratel de dar esse tipo de acesso, que seria um acesso que iria amputar a internet brasileira, iria manietá-la a 2 pontos únicos. Então a Embratel continuou funcionando na área, mas como atacadista de internet,
entregando para as teles. As teles também não podiam dar acesso ao usuário final, elas seriam subatacadistas entregando aos provedores, e os provedores dariam acesso ao usuário final. Então isso gerou uma cadeia virtuosa, né? Os provedores brasileiros rapidamente se desenvolveram, e isso gerou a norma 4 e o CGI em 31 de maio de 1995. As duas disposições vieram no mesmo dia, um do Ministério de Ciência e Tecnologia e outro do Ministério das Comunicações. Na verdade, o CGI é dupla, Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, e a norma 4 é das comunicações. Então, isso foi uma demonstração de clarividência do ministro Sérgio Mota e do ministro Israel Vargas, que enxergaram a internet como algo diferente de telecomunicações, de valor adicionado, etc. e tal. E isso até hoje permitiu um crescimento vigoroso da rede e, digamos, uma manutenção dos princípios básicos que a gente tem muito orgulho de dizer que preserva. Legal. Hoje, acho que uma das bases, uma das forças do CGI é o multissetorialismo. Mas antes da internet comercial e do próprio CGI, essas redes pré-internet e os primórdios da internet era algo meio que totalmente acadêmico. Sim. Eu fico imaginando os bastidores disso. Era muito diferente de hoje, mas como que era ali na prática? Então, veja, na verdade havia já primeiro, certamente antes de haver computadores pessoais em grande quantidade, o acesso à computação era muito restrito e era evidentemente hierarquizado. Você tinha que visitar um centro para usar um computador de grande porte, etc. e tal, então ninguém fazia isso remotamente. Em breve apareceram formas via telecomunicação de você usar terminais remotos. Depois apareceu a ideia de você usar computadores remotos, quer dizer, diretamente acessar um computador. Essa foi a base da National Science Foundation Net, NSF-Net. Então, e apareceram os chamados BBS, que eram Bulletin Board Systems, que eram grupinhos de interessados em algum tipo de equipamento ou software de programação, de jogos, o que seja. E eles se reuniam ao redor de um gestor desse BBS, que tinha uma coleção de números telefônicos. Então você ligava para a BBS, era atendido pelo operador da BBS e falava com outros usuários lá sobre o assunto que interessava aquela BBS em si, uma espécie de clubinho. Então já havia uma intenção de, digamos, troca de informações entre usuários digitais na época. Os acadêmicos tinham uma versão privilegiada do processo, porque usavam correio eletrônico, iam visitar, faziam mestrado e doutoramento nos Estados Unidos, na Europa, e lá tinha bastante correio eletrônico disseminado. E aí voltavam, digamos, com o vírus, né, da comunicação infectando-os, porque lá eles trocavam informação com o orientador, com os colegas via correio eletrônico, acessavam máquinas remotamente, e no Brasil eles perdiam esse acesso. Então, esse pessoal que voltava fazia uma enorme pressão para retomar esse acesso. E por isso que até historicamente os físicos, por exemplo, que tinham muito acesso a laboratórios sofisticados, e que você não consegue usar um laboratório sofisticado sem estar lá. Hoje você consegue via internet, mas antigamente não tinha como. Queriam manter esse tipo de acesso. E o Fermi, como eu falei, é um laboratório de física de alta energia. Então havia essa pressão dos acadêmicos para retomar isso aí. No caso da minha experiência específica, eu estava cuidando do data center do CPD da FAPESP. E a FAPESP é um órgão de auxílio à pesquisa interestadual, dentro do estado de São Paulo, estadual. E o Sala, que era o presidente, falou: olha, em vez da USP tentar uma saída, a Unicamp tentar outra saída, a Unesp tentar outra saída, a FAPESP fará essa saída e dará acesso a todas elas. Aí nós criamos uma rede chamada ANSP, Acadêmica e Neto de São Paulo, que já tinha umas 7 nós diretamente ligados, BRUC, BRUESP, BR, FAPESP, a gente colocava o BR na frente. E essa era uma rede BitNet. E aí, com a entrada da internet, a gente passou a usar uma estrutura de nomes hierarquizado. O BR saiu da frente do nome, foi seu sobrenome, e aí a coisa cresceu. Então, de fato, começa a acadêmica, mas fica claro, no final de 94, 95, que isso vai ser muito mais do que acadêmico. E aí eu falei a grande sacada, né, a grande clarividência do Sérgio Mota e do Israel Vargas, de ver que isso aqui, claro, também por pressão dos envolvidos na época, dos acadêmicos na época, definir isso como uma atividade multissetorial, que não é nem governo, nem setor privado, nem academia, e que interessa, no geral, que cresça de uma forma ordeira e organizada. Aí o comitê gestor é um órgão que gerencia o crescimento da internet no Brasil, já que não tem internet do Brasil, tem internet no Brasil. Dava para ter alguma ideia de que a internet ia se transformar em algo tão grande ou tão
presente na vida de todos nós? Bom, para mim, quer dizer, primeiro, evidentemente, o correio eletrônico já foi um baita do impacto, porque você mandava e-mail para um figurão qualquer e ele respondia. Quer dizer, hoje, em geral, o pessoal ignora e-mail, porque os mais novos nem usam mais isso. Mas nos velhos tempos, você conseguir mandar um correio eletrônico para alguém, ele se sentia basicamente, digamos, responsável por responder aquilo rapidamente, não tinha como. Então isso era o WhatsApp da época, assim. Era muito chique na época e você se sentia muito bem com isso. Mas, evidentemente, imaginar que um cidadão comum estaria participando disso diretamente não estava na cabeça de ninguém no começo. Aí, com a entrada da web, a web entra no ar por volta de 91, 92, que tem os primeiros sítios por aí, e a web muda o jeitão geral, porque você não é simplesmente um consulente de sítios, você é um gerador de informação e você pode ser um foco. Alguém pode te acessar para ver qual é a fotografia do seu cachorro, o que você comeu no café da manhã, em suma, quer dizer, coisas que seriam absolutamente impensáveis na época acadêmica. Ninguém imaginaria botar a fotografia do cachorro numa rede acadêmica antes dos anos 90. Então, para o bem ou para o mal, não estou fazendo juízo de valor, a web trouxe esse acesso a todo mundo. E o brasileiro tem uma característica muito interessante: o brasileiro não é avesso a nenhuma novidade. Então, qualquer novidade que venha, em geral, europeu é mais reticente, etc. e tal. O brasileiro não, ele cai de cabeça naquilo. Tanto que, quando apareceram redes, Orkut, por exemplo, nós éramos líderes nisso. Nós continuamos líderes em várias redes acadêmicas. Primeiro porque nós não somos muito ciosos da nossa privacidade. A gente não é muito preocupado em deixar os dados saírem ou não. Claro que agora tem lei tentando proteger os brasileiros disso. Mas segundo, também o pessoal não tem medo. O pessoal pode não ter a menor ideia de como funciona uma rede ou um celular, mas tem pessoas que têm 2 ou 3 celulares e os usam diretamente, não se sabe bem por quê. Mas em suma, essa é uma característica do brasileiro, de ser aberto a novidades. Então, o que vem e é atraente, a gente adota rapidamente. Então, em redes o Brasil foi muito bem, em redes sociais ele vai muito bem também. E quando apareceu a web também, nós, né, quem não experimentou melado, quando experimenta, se lambuza todo. Essa versão contemporânea da internet te agrada? Então, veja, a internet traz coisas que nós não podíamos imaginar na época, eu também não posso imaginar agora. E eu não sei avaliar isso, precisaria pegar um expert em comportamento humano, porque ela muda várias características que eram, digamos, muito estáveis antes. Por exemplo, o degrau de entrada, a barreira de entrada. Você não podia ser um gerador de informação se você não tivesse em sua mão algum tipo de meio, ou um TV, um jornal, um rádio, um boletim informativo, qualquer coisa. Hoje você não precisa nada disso para ser um gerador de informação. Você pode gerar um vídeo a partir do nada e colocar à disposição. Outra coisa que aconteceu foi que, evidentemente, nessa hierarquização de informações, você tinha fontes que eram consideradas mais respeitáveis do que outras, ou mais valorizadas do que outras. Isso também acaba entrando numa geleia geral com a internet. Então, eu acho que a internet deu um acesso e um poder ao indivíduo comum que ele não esperava ter e, eventualmente, não estava nem preparado para, digamos, lidar com isso adequadamente. Então, com isso, nós somos, ao mesmo tempo, agentes desse futuro e somos também vítimas dele. Quer dizer, você tem o pessoal que fala o que quer, com o mesmo grau de verossimilhança ou de acesso que um Nobel fala. Quer dizer, o Nobel fala um treco, tem 5 mil seguidores, um outro influenciador, que é outra novidade, influenciador digital, pode falar o contrário, mas tem 40 mil seguidores. Então, quer dizer, esse tipo de coisa que, no fundo, deve ser entendida positivamente, você dá acesso a todo mundo para falar e para ouvir, mas ele tem a característica que eu não saberia julgar qual é o impacto, que é eliminar essa barreira e esse grau de espírito crítico que nós tínhamos antigamente. Quer dizer, se é caro para você falar algo, você toma muito cuidado antes de falar. Se é muito barato para falar qualquer coisa, você baixa, digamos, a sua guarda, a sua barreira, e aí, às vezes, você se arrepende depois. Mas o brasileiro também não é muito de se arrepender. No papel de receptores, eu falando por mim, eu sinto muita dificuldade em navegar, em transitar por esse ecossistema de tsunamis de informação. Como é que você lida com isso? Então é que tá. O que você faz é se restringir a algumas fontes que você tradicionalmente achava mais confiáveis ou coisa assim. Você, evidentemente, recebe coisas que você não esperava. Isso já acontecia na época da correio eletrônico. Tinha um negócio chamado spam, que acontecia, que você recebia coisas que ninguém mandou para você, mas um mecanismo genérico achava que você devia receber. Hoje isso acontece em redes sociais. Tem redes sociais que te mandam coisas que o João mandou para Maria, mas a rede social, o algoritmo acha que você devia ler porque te interessa e manda para você também. Então essas coisas aumentam a poluição a qual a gente está submetido
e exigem da gente digamos, uma postura um pouco mais crítica em relação ao que a gente recebe, mas isso é um aspecto cultural que demora para se desenvolver. Então, é o que você falou, a gente está no meio de um tsunami de informações da mais variada qualidade. Eu vejo positivo o fato que todos podem mandar informações e receber informações. Obviamente, o efeito colateral disso é que um monte de informações tem qualidade zero ou negativa, ou baixa, ou o que for, e se você não tiver o mínimo de criticidade, você vai acabar sendo envolvido nisso. Só para lembrar uma frase que é um pouco maldita na história, Humberto Eco fez uma definição sobre internet, dizendo que a internet deu voz àquele que no bar falava um monte de bobagem, ia para casa dormir depois, curar a bebedeira. Hoje, quando ele fala essas bobagens na internet, elas continuam circulando e são replicadas e amplificadas e não desaparecem nunca mais. Então, esse efeito do social e do emocional local do bar virou o que a internet, de alguma forma, replica hoje. Leva tempo para a gente se adaptar a essa mudança, né? Espero que consigamos. Em uma das suas entrevistas recentes, Demi, você se referiu à internet como se fosse um substrato. E em cima desse substrato nascem coisas boas e ruins. Eu fico pensando aí nesse contexto de plataformas não reguladas e tudo mais, se a gente não corre o risco de repente, uma dessas coisas ruins que crescem nesse substrato estragarem todo o substrato. Nessa mesma entrevista, você havia dito que a internet é muito resiliente e tudo mais, mas as coisas que crescem na internet ou no substrato podem, de repente, contaminar o todo? Então, eu vou repetir o que eu já falei, porque eu falei... Primeiro, quando eu comentei os reais criadores da internet, Vint Cerf, Bob Kahn, Steve Crocker e os outros, eles criaram uma coleção de protocolos, uma camada que vai sobre o IP, extremamente resiliente, que aguentou ordens de grandeza de crescimento de velocidade e se manteve estável, né? Então, a internet tem, 60 anos que o TCP/IP, ou até mais, funciona estável e tem aguentado crescimentos de velocidade espantosos. Então, esse é o substrato que eu falei, que em cima dele, por outro princípio fundamental da internet, que é o da livre iniciativa, você não precisa pedir licença para ninguém para criar nada sobre a internet. Eu tenho uma ideia sobre a internet, eu crio e se ela tiver sucesso, ela vinga, se ela não tiver sucesso, ela desaparece, né? O exemplo que eu dei, eu acho que é o Second Life, que foi criado aí uns 7 anos atrás, que foi um negócio impactante. Você podia comprar terrenos virtuais e fazer loteria virtual, diabo. Não deu certo, mas o cara que lançou, teve o direito de lançar e ninguém questiona isso, você não precisa de uma licença para isso. Mas depois não prosperou, morreu. Outros seguiram, o Facebook seguiu, um monte de gente seguiu. Então, o que eu disse é que, primeiro, internet, quando eu falo em internet, eu quero me referir a esse substrato em cima do qual crescem coisas. O substrato é ótimo, qualquer coisa cresce na internet. Essa qualquer coisa tem mérito e demérito dependendo do que é. Você pode ter uma coleção, uma comunidade extremamente positiva e pode ter uma comunidade extremamente deletéria. Então, você pode ter crescimento sobre a internet que são, digamos, elogiáveis e outros que são danosos. Isso não depõe contra o substrato, isso depõe contra quem criou. Então, da mesma forma que o exemplo que eu também já dei, você tem eletricidade, ninguém é contra a eletricidade. Posso criar uma cadeira elétrica e escutar alguém. Isso pode não ser uma boa aplicação da eletricidade, mas isso não depõe contra a eletricidade. Eu posso pegar uma serra elétrica e serrar uma floresta. Isso também é um uso indevido da eletricidade, mas tem que separar o que é a eletricidade do que são os usos dela. Então, esse é um alerta para quando a gente fala regular a internet, precisa tomar cuidado com essa expressão, porque a internet, para mim, é esse substrato. Nós não queremos regular a internet, nós queremos regular aquilo que cresce sobre a internet e que tem méritos e deméritos próprios que tem que ser visto caso a caso. Então, isso não se confunde com o solo onde isso cresceu. Se a tiririca não presta, corta-se a tiririca. Se a macieira é ótima, protege-se a macieira, mas não é a culpa do substrato. Essa fundação, então, tá boa. Tá boa. Muito bem. Eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa para perguntar algumas curiosidades suas. Por exemplo, ali nos anos 90, pouco depois da criação do CGI, você teve uma passagem pela agência Estado, certo? Eu fiquei muito intrigado com essa mudança de deixar um pouco de lado, não deixar de lado, mas enfim, a internet, que era uma tecnologia nascente, muito promissora, para atuar no jornalismo, que já àquela altura já era uma instituição longeva
E como é que foi essa mudança de áreas? Então, veja, primeiro, não houve uma grande mudança, porque, evidentemente, o pessoal do comitê gestor, né, se reúne uma vez por mês e discute internet. Todos eles têm alguma aplicação específica na vida privada, que não é o dia inteiro o comitê gestor. Eu continuava administrador do BR, evidente, as regras do BR se mantiveram iguais, eu não fazia o dia a dia, como já não fazia na época na FAPESP, tinha o Gomide, depois o Frederico, mas eu continuava orientando para onde a coisa ia nesse sentido. Então, esses dois papéis eu não perdi. No caso da Agência Estado, eu fui ser diretor de tecnologia, quer dizer, a ideia era que, isso não é uma coisa específica deles, mas eles tinham um sistema chamado Broadcast, que dava informações em tempo real sobre bolsas, notícias do agrobusiness, notícias de, bom, em suma, N informações. E isso era feito, na época, em cima de um negócio chamado banda lateral de FM, que também pouca gente sabe o que é, mas eu fiz telecomunicações na época da Poli. Todo canal de frequência modulada tem uma banda que é usada para transferir informações entre, digamos, os emissores entre si, para se sincronizarem. E essa banda não era usada por ninguém, e a Agência Estado tinha desenvolvido um sistema de usar a banda lateral da FM para transferir as informações. Então, para você poder ganhar informação da bolsa, informações do agro e tal, você sintonizava uma caixinha numa banda de FM, de uma rádio FM que não usava aquilo, e ganhava por lá as informações. E isso estava no limite, que era o que cabia lá, era 64K, estava batendo no teto. E daí eu fui lá ver o que eu podia fazer em relação a isso. Claro que a ideia era levar isso para a internet. Mas antes nós levamos para uma outra banda sobressalente, que era a banda vertical de retraço da TV. A TV tem um pedaço também que não usa, que é quando o feixe da TV volta para o começo da tela, você tem umas 5, 6 linhas lá que não são usadas. Você podia encaixar lá, dava para ir a 256K. Então primeiro fomos até 256K usando o VBI e depois implementamos aquilo sobre a internet. Então isso na verdade foi uma experiência de utilizar a internet para a transmissão de informações em tempo real, que estava, digamos, na moda naquela época. Eu fiquei lá uns 3 anos, aí me chamaram para o IG, que estava fazendo um provedor gratuito. Fui lá com o Mandic, o Nizanguaná, esse pessoal estava montando o IG. Fui lá como vice-presidente de tecnologia. Depois voltei para a agência e dali fui para o NIC de volta. O NIC tinha acabado de ganhar um CNPJ em 2002. E eu já estava armado para ser o cara que ia tocar aquele treco. Aí houve uma mudança do CG, porque em 2003 o CG teve uma reformulação, foi uma nova composição, aí levou um tempo para as coisas se assentarem. E aí em 2004 eu voltei para lá, em 2005 passamos a recolher o dinheiro no próprio NIC. Então essa é uma passagem sem sair da área da internet, mas indo da FAPESP à agência IG, agência de novo... NIC, não era mais FAPESP. E curtiu lidava com jornalistas no dia a dia ou não? Não, eu de vez em quando escrevi uma coisa ou outra que eu sempre gostei de escrever, mas isso eu não tem nada a ver com nada. Eu não sou jornalista, sou engenheiro. Fui lá cuidar da tecnologia. Entendi. Mas evidentemente você acaba, de alguma forma, contaminado pela ideia. Bom, tecnologia muda toda hora, né? Sempre tem coisa nova aparecendo. Acho que a última maior aí que surgiu é essa, o que se chama de inteligência artificial. Tem usado ChatGPT, curte? Tem usado, é espantoso. Esse negócio é definitivamente espantoso. E eu não sei para onde vai. É outro negócio que... Bom, vou dar um exemplo muito curto aqui, só para... Eu sei, espero que não tenha ficado longo. Não falarei sobre mecânica quântica, mas em relação a... Eu uso de vez em quando para ir dar uma revisada no texto. Eles são muito bons de texto, todos eles, né? O ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, todos eles, o Claude. Escrevi uma carta para esse evento dos 30 anos do CG, convidando o Steve Crocker a mandar um vídeo. Escrevi uma carta em inglês, falando Dear Steve, papapá, queria convidar para vir aqui na Bahia, 30 anos do CG, etc e tal. Bom, antes de mandar, deixa eu passar no ChatGPT para ver se tem algum erro crasso em inglês que ele possa consertar. Ele olhou e falou, não... Sua carta tá boa, uma linguagem fluente, etc. Se o Steve que está se referindo ao Steve Crocker, seja um pouco mais formal. Quer dizer, ele definiu por conta dele que o Steve que eu estava escrevendo era o Steve Crocker. Quer dizer, é evidente que tem um monte de Steves no mundo. Eu escrevi para um Steve específico. De onde ele tirou que aquele Steve era o Steve Crocker? Quer dizer, é um negócio assustador. É claro, ele deve ter visto que o tema era internet, que eu já tinha uma vez ou outra falado com ele. Ele deve ter recolhido alguma coisa por aí. Mas, quer dizer, o seu contexto é totalmente percebível e está na mão deles. Eles sabem o que estou... Alguns textos que eu passei, ele faz referência a textos anteriores meus. Eu podia fazer uma ligação com o que você escreveu 15 dias atrás. Em suma, isso já está, de fato, completamente dominado. Se você bobear, ele sabe mais da sua vida do que você. Quer dizer, eu escrevi pro Steve e ele falou, olha, deve ser o Steve Crocker. Não tem como não usar. Não é que não tem como não usar. Você tem que usar
porque senão você perde competitividade. Mas eu não sei para onde isso vai. Isso é uma coisa que eu não sei te dizer. Ele já, quer dizer, a próxima vez ele vai dizer, não precisa escrever para o Steve, eu escrevo para você, entendeu? Já faço. Quer dizer, esse tipo de avanço é algo espantoso. Evidente, tem que usar. Eu li uma vez um meme aí na internet dizendo a IA não vai tirar o seu trabalho. Quem vai tirar o seu trabalho é o cara que usa a IA. Isso é uma frase profunda. Faz sentido, faz sentido. E, assim, uma curiosidade que eu tenho um site, peço às vezes para leitores e pessoas mais próximas que mandem o que carregam na mochila, qual celular usa, quais computadores. Eu, se me permite, gostaria de perguntar o que você prefere usar, que sistemas operacionais, como é a sua rotina, assim. Bom, veja, eu evidentemente estou inserido numa instituição que tem suas regras. Então, por exemplo, meu micro é o micro que o time do Fred instala e usa o Ubuntu, porque é o que a gente usa internamente. Eu não vou nem desancar, nem elogiar isso em excesso, mas é um fato da vida, você aprende a usar o que tiver à sua disposição. Então, você tem que dançar conforme a música, e eu acho perfeito, eu prefiro o software aberto, não estou absolutamente criticando, mas estou dizendo que não é algo que esteja no meu ramo de competência, dizer, não quero isso, eu quero, né, outra versão e tal. Eu sigo o que tiver e eu trabalho do jeito que eu tenho, então não tenho preferências específicas sobre isso. Claro que cada um tem suas. Eu não sou um grande usuário de redes sociais, uso um pouquinho o X, uso um pouquinho o WhatsApp, não uso mais nada, etc e tal. E em suma. E gosto de ópera. De ópera? Sim, sim. Ópera de música, não navegador? Sim, ópera de música. Não, de ópera. Ópera de navegador eu já usei também, mas nesse caso eu estou falando de coisas líricas. Entendi. É o único tipo de música que curte? Não é o único tipo. É evidente que você não pode ser expletivo. Você gosta de várias coisas. Estou dizendo, na minha lista de interesses pessoais, se eu tiver um urinha disponível, eu vou provavelmente ouvir isso e não vou ouvir, digamos, outro tipo, um rap ou coisa assim. Não... Entendi. Mas você é daqueles audiófilos que tem um equipamento super Eu já sofisticado? tentei ser. Eu não tenho nenhum amplificador a válvulas. Mas eu tenho equipamentos antigos, tenho caixas com woofers de tamanho razoável, porque não dá para produzir graves com woofers pequenos. Os audiófilos reais usam valvulados e dizem que o triodo é muito mais linear que o pentodo. Então não só tem que ser valvulado, como tem que ser triodo. O pentodo já não serve. Mas esse é o pessoal que deu aula para mim, não sou eu. Aí já foge do que eu entendo. Porque precisa ter um ouvido muito bom também. O ouvido, com o tempo, você vai perdendo essa limitação, vai ficando meio degenerado. Então você não escuta mais tão bem, qualquer coisa serve. Então, dando para entender o que ele está falando, já tá bom. Bom pro bolso também. Também, é bom pro bolso também, porque antigamente essas coisas eram muito caras. Sim. Eu notei, quer dizer, eu já tinha preparado isso antes, mas que você se refere a sites como sítios. Sim. Me disseram que essa questão de aportuguesar as palavras lhe é bastante cara. Não, veja, o problema é o seguinte, você pode escrever sites, mas você pode falar site, mas tem que escrever S-A-I-T-E, como fazia o Milor. Eu não entendo você escrever S-I e ler SAI, porque I em português é I. Então vou te dar um exemplo, você torce pro time do Palmeiras, o time que você escreve é T-E-A-M, team, ou você escreve time. Você escreve time. Você não escreve futebol, você escreve futebol. Quer dizer, você importou a palavra, mas ela se veste de português. Eu não imagino uma palavra escrita city, e o que eu tenho que ler site. E a palavra é latina e significa sítio. Então, você pode usar sítio, porque é a mesma palavra, ou você pode usar site, mas aí você vai escrever S-A-I-T-E, como você escreve time, T-I-M-E, como você escreve back, B-E-Q-U-E, você não escreve B-A-C-K. Então, quer dizer, eu acho que um erro nosso é um pseudo-elitismo, uma pseudo-cultura, dizer, não, eu estou trazendo a palavra porque ela é importante. Sim, mas então traz a palavra, ela se veste de português, né? Você escreve, como eu falei, você escreve a palavra como ela se pronuncia em português. Vou dar um exemplo ruim, mas não vou dar nenhum exemplo ruim. Um dos assuntos transversais que eu tenho reparado aqui no FIB é essa tentativa de puxar o CGI pro guarda-chuva da Anatel. Acho que todo mundo é meio o consenso aqui de que é uma má ideia, mas me fale a sua perspectiva, Ademir, desse... Bom, isso, na verdade, é uma ação sincronizada e orquestrada de diversos setores, basicamente a Anatel e mais um outro setor legislativo, porque existe um projeto de lei a respeito de botar o CGI debaixo do guarda-chuva da Anatel. A primeira pergunta é qual o problema que está se querendo resolver, quer dizer, como diriam os latinos, cui prodest, quem ganha com isso, eu não tenho ideia, quer dizer, como eu te falei, é um problema que não existe, nós estamos resolvendo um problema que não existe. Então,
isso vai ser discutido na Câmara, etc. e tal. Tem várias posições, eu imagino, espero que isso não prosperará. O outro lado é que a Anatel tomou umas atitudes recentemente, uma delas é teoricamente propor a revogação da norma 4 para 2027, também não sei qual é a grande ideia. E aí tem duas vertentes que eu enxergo. A primeira delas é a seguinte: ela está usando alguma coisa meio misteriosa, porque a norma 4 é anterior à própria existência da Anatel e foi feita pelo Ministério das Comunicações. Então, usando alguma coisa no negócio de Correios aí, que tem uma lei específica, ela alega que ela pode mudar normas e, portanto, ela queria ganhar esse poder de poder mudar a norma. Mesmo que ela mude a norma e deixar ela absolutamente igual que era, ela ganha o poder de poder mudar a norma. Então, se você aceitar a mesma norma 4 com uma vírgula a mais, você está aceitando que ela pode mudar a norma. Então, esse é o primeiro ponto, que é uma guerra de poder para ver até onde ela pode se envolver nisso. O que me deixa um pouco mais perplexo no caso é o seguinte: a norma 4 define o que não é telecomunicações. Então, ela define que tem um pedaço que não diz respeito à regulação de telecomunicações, que é o serviço de valor adicionado. Ora, sendo você o regulador de telecomunicações, ao derrubar ou tentar derrubar a norma 4, você está derrubando uma vedação que você tem. A norma 4 diz que não é seu assunto. Fala, não é meu assunto, mas eu vou derrubar isso. Bom, então, quer dizer, isso me parece uma inversão de hierarquia. Quer dizer, quem pode derrubar isso é quem te vedou. Você não pode derrubar algo que te veda. Entendeu? Não, agora eu não quero mais ser vice, agora eu vou ser diretor. É esquisito. Alguém tem que dizer isso, o conselho, alguém outro. Então, eu diria que, eu não entendo nada de jurídico ou coisa disso, mas eu diria que, bom, primeiro, seria bom que o Ministério das Comunicações dissesse o que ele acha ou deixa de achar, mas é estranho que um objeto da norma derrube a norma como se sujeito dela fosse. Eu acho que, no caso, a Anatel é posterior à norma 4 e ela deve seguir, digamos, fazendo o que a norma 4 e a LGT recomenda, né? E uma das coisas que a norma 4 recomenda é uma separação entre serviço de valor adicionado e telecomunicações. Então, nós somos a favor de mantê-la. Vários órgãos se manifestaram a favor de manter a norma 4, mesmo porque o argumento de que mudou a tributação é totalmente ortogonal, não tem nada sobre tributação na norma 4. Então, que muda a tributação à vontade, não é meu tema o que é a tributação, não, é um assunto específico do pessoal da área, mas separar o que é valor adicionado do que é internet é evidentemente tema do CG, e para nós é muito caro, e a gente gostaria de preservar essa separação. E, de novo, eu não sei exatamente que vem isso e não sei para onde vai, mas a priori existe essa preocupação, e com várias entidades, inclusive aqui no fórum, manifestaram apoio à norma 4 como ela é original e apoio ao modelo brasileiro de governança da internet. A internet, enquanto substrato, é muito resiliente. Mas, é muito resiliente. Tirando a parte técnica, parece que sempre tem algum ataque. Os humanos não são muito resilientes. A internet é. E aí, para lidar com isso, essa defesa continuada… É isso. É meio cansativo isso? Veja, isso vai e volta. Isso é um negócio recorrente, não é de hoje. Já aconteceu nos 10 anos, nos 15 anos, nos 20, nos 25. Eu espero que aconteça nos 35, nos 40, nos 45, tudo bem. Aham. E, bom, 30 anos, aqui no FIB 15 estamos celebrando os 30 anos do CGI. Quais as suas expectativas ou esperanças para os próximos 30 anos do CGI? Então, eu acho que a grande jogada é essa, quer dizer, primeiro, tem em mente que essa é uma construção em várias camadas, como é toda a internet. Existe uma camada regulada de telecomunicação que é perfeitamente adequada e que tem que ser usada pelos reguladores, etc. e tal. Depois tem uma aplicação chamada Internet Protocol, que deu nome à rede, que é o Internet Protocol, deu nome à internet. Ela se chama internet porque ela é uma rede que usa Internet Protocol, entre redes da internet. E em cima disso, então, tem uma camada de protocolos muito bem sucedida, como comentei. E em cima dessa camada de protocolos tem uma porção de aplicações com coisas boas e ruins e que tem que ser examinadas caso a caso. Algumas delas são, de fato, intermediários de usuários, outras não são intermediários, vão além do ponto. Então, isso não pode ser visto como, digamos, um conjunto homogêneo, porque não é. Cada caso é um caso específico. Você tem velhos intermediários que não tem nada a ver com a mensagem que carregam, como era o caso do correio. Você não vai bater no carteiro se ele te entregar um fake news. Como também você não vai processar a vivo se alguém te xingou no telefone. Quer dizer, são intermediários que não sabem o que carregam.
Alguns exemplos na internet existem de intermediários que não sabem que carregam e até se esforçam a não saber ao colocar criptografia forte, etc. E tal. Tem vários sistemas que alegam, e provavelmente com razão, que usam criptografia e não sabem o que carregam. Outros querem saber o que carregam e aí, evidentemente, tem modelo de negócio envolvido. E o ponto nosso de regulação é o seguinte: você gostaria que os intermediários soubessem ou não soubessem? Os velhos intermediários estavam vetados, não deveriam saber o que carregavam. Os novos intermediários, nós eventualmente estamos querendo que saibam para poder agir. Então nós estamos invertendo a regra. Em vez de dizer não saiba o que você carrega, não. Saiba, porque se for ruim, aí você joga fora. Quer dizer, nós estamos dando um poder ao intermediário, além de saber o que carrega, tomar providência em relação a isso. Eu acho que o fundamental, no caso, era um dos pontos do nosso decálogo do CGI, que é o seguinte: você tem que responsabilizar o verdadeiro emissor do problema. Então, se o cara enviou um negócio horrendo, ele enviou, você tem que pegar o cara e puni-lo por isso. Se a plataforma leu aquilo e resolveu mandar para mim, ela é o emissor, então ela não está blindada, ela também pode ser o emissor. Se eu receber algo que o algoritmo resolveu mandar para mim, quem mandou para mim foi o algoritmo, não foi o primeiro emissor. Quer dizer, se você escreveu uma coisa horrível para um colega seu, ele pode te processar por isso. Mas se o que você escreveu para ele veio para mim pelo algoritmo, eu não vou processar você, porque você não mandou para mim, você mandou para o seu colega, quem mandou para mim foi o algoritmo. Então, às vezes, essa confusão leva à ideia de que não, a gente está blindando as plataformas. Não é verdade, elas não estão blindadas. A blindagem é um problema de semântica, você imaginar que ela não é remetente. Ela é remetente quando ela decide mandar para mim algo que ninguém mandou para mim. Em outros casos, ela pode ser de fato inocente. Como eu falei, a velha telefonia, o velho carteiro, não tem nenhuma responsabilidade sobre o que eles entregam, porque eles entregam algo que eles nem sabem o que é. Então, se nós não fizermos essa separação de águas, e essa é uma atividade que o CG está se debruçando atualmente, eu acho que nós vamos jogar o bebê junto com a água do banho. Quer dizer, você precisa separar qual é o papel de cada intermediário. É confuso, porque o intermediário, às vezes, ele quer saber o assunto, quer interferir, mas não quer lidar com todas as consequências, né? Então, pois é. Então precisa definir que intermediário é esse, por exemplo. Se eu pegar um velho jornal e falar, faz um anunciado aí, vem nesse órgãos de crianças, né? O jornal não ia deixar esse classificado sair, porque tem uma equipe de classificados que vai dizer, não, esse anúncio aqui é uma barbaridade, etc. e tal, porque ele é responsável ele tem poder editorial. Então, nesse caso, ele sabe o que é e mandou. Agora, se eu mandar para você um e-mail em papel, que for dizendo vende-se órgãos de criança, o responsável sou eu, não é o sistema de e-mail e nem o correio, e nem a telefonia. Se eu ligar para você e dizer vende-se órgãos de criança, a telefonia não tem culpa disso. Então, se você não classificar os intermediários, você vai, digamos, responsabilizar os que são inocentes e, eventualmente, não responsabilizar os que têm, de fato, papel no processo. Muito bem. Quer deixar algum último recado, Dani, para quem nos ouve? Não, acho que tá bom. Eu desejo boa sorte a todos nós aí, que sobrevivamos na internet e a IA. E não vou falar sobre mecânica quântica. Fica para a segunda temporada. Pronto. Como todo bom podcast, o Nós da Internet é distribuído por um feed RSS. Isso significa que ele está disponível em todas as plataformas e aplicativos de podcasts. Ouça no seu preferido. Procure a gente, deixe corações, curtidas, comentários, enfim, o que for possível. E não se esqueça também de seguir o nick.br nas redes sociais. Os links estão na descrição desse episódio e no site nick.br, assim mesmo, sem.com, nick.br. O Nós da Internet é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registro seu. Obrigado pela audiência e até a próxima.